Olá, pessoal. A história contada no livro A Distância Entre Nós, que eu comento para vocês aqui nesse vídeo, fala da relação de Bima, a empregada doméstica, e Cira, a sua patroa. E essa história acontece num dos países, que tem talvez a cultura mais diversificada, o maior número de dialetos, de tendências religiosas, de etnias do mundo, que é a Índia. Talvez seja hoje, depois da China, o país que desperta mais curiosidade para nós aqui do mundo ocidental. Então, nessa história, são discutidos temas como religião, como etnia, como raça, o chamado sistema de castas, que foi implantado na Índia há décadas e que, de certa forma, impõe para muitas pessoas daquela sociedade condições desde o momento que ela nasce até que ela venha a falecer. E também numa Índia onde a sociedade convive com um ambiente de extrema pobreza até um ambiente de extrema riqueza. Então, pessoal, aproveita, dá seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o seu círculo de amigos, familiares, o pessoal do trabalho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição. Outra coisa legal, faça seus comentários aqui. Você que já leu esse livro, A Distância Entre Nós, ou que você leu outro livro, por exemplo, que fala da cultura indiana, dos costumes, desse sistema de castas, faça seu comentário aqui embaixo para que a gente possa construir essa interação. Olha, pessoal, a Distância Entre Nós, que é escrito, eu vou mostrar para vocês aqui, pela escritora Triti Unligar. Ela nasceu na Índia em 1961 e aos 21 anos de idade foi morar nos Estados Unidos. E mora nos Estados Unidos até hoje, inclusive eu já tive a oportunidade de ler outros livros dela. Ela trata esse assunto que envolve, na verdade, o sistema de castas, na relação entre a Bima, que é a empregada doméstica, e a Cira, que para a realidade indiana, uma mulher rica, que são poucas, assim, não são tantas famílias que têm condição de manter uma empregada doméstica fixa em casa. E a Cira consegue. Mas essa história, ela trata também, e principalmente, de dilemas de duas mulheres, uma mulher muito pobre, pobre mesmo, que no lugar que ela mora, que é um pouco longe da casa onde ela trabalha, a Bima, ela vive no estado de miséria, ela vive num casebre. E a Cira, que é uma mulher rica para aquela realidade e que foi vítima de muita violência do ex-marido. Então são duas mulheres que, apesar dessa imposição que é colocada pelo sistema de castas, por exemplo, a Bima, a empregada doméstica, não pode sentar à mesa quando a família da Cira está almoçando, ou está jantando, ou está tomando café da manhã. Ela tem que ficar num canto da casa, esperando o que nós poderíamos dizer, eu não sei se a expressão correta é essa, aquilo que sobra para ela tomar o café da manhã ou para ela almoçar. Então a gente vê que existe uma distância, um distanciamento social, que a gente vê isso na realidade brasileira, só que não tem essa imposição. A imposição aqui é social. Nós sabemos, por exemplo, que em 2022, início de 2023, agora, quando eu estou gravando esse vídeo, nós temos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome. Mas isso não é uma imposição, porque a pessoa nasceu pobre, ela tem que continuar pobre. Se os respectivos governos, federal, estadual e municipal aqui, fizerem a sua parte bem feita, desenvolverem políticas públicas, essas pessoas vão sair do mapa da fome. Não é? Uma questão de atitude desses governos de gerar oportunidade, gerar emprego. Na Índia é diferente.
A pessoa que nasce numa casta e que ela nasce pobre, é como se ela estivesse condenada a permanecer naquela casta. Então, a distância entre essas duas personagens, que são elas que são as principais personagens dessa história, mostra isso. Mas a história trata essencialmente de, além dessa condição do distanciamento que é obrigatório por causa do sistema de castas, que são mulheres que sofrem muito por causa de perdas que tiveram ao longo da sua vida. Esse livro, pessoal, A Distância Entre Nós, como eu disse, agora só para ser mais específico, né? Ele conta a história de duas mulheres que, de certa forma, cada uma vive a sua própria solidão. A Bima, que é uma empregada doméstica, analfabeta, tem uma vida, do ponto de vista socioeconômico, paupérrima. Ela é de uma etnia chamada Parsi, que tem muito a ver com as classes pobres da Índia por causa do sistema de castas. E a Cira, que é uma mulher que nós poderíamos dizer aqui, pensando na nossa realidade, que tem uma vida aristocrática. Ela é rica e ela é de uma etnia que é muito mais reconhecida na sociedade indiana. Mas que cada uma do seu jeito, elas convivem há muitos anos. A Bima como empregada doméstica na casa da Cira. A Cira tem um filho e na casa dela moram o filho e a nora dela. E a Bima, que é a empregada doméstica, cria a neta em condições completamente adversas. E que, de certa forma, que não é muito comum na Índia, as pessoas de castas superiores se preocupar em investir para melhorar a vida das pessoas de castas inferiores. A Cira, que é a patroa, ela financia os estudos da neta da empregada doméstica, que faz um curso numa das universidades. E toda a história que, de certa forma, permeia, né, o decorrer do livro, envolve principalmente essas quatro pessoas. Como está escrito na orelha do livro: Bima, analfabeta resignada, endurecida por uma vida de sofrimento e perdas, trabalha na casa de Cira há mais de 20 anos. Amaldiçoada pelo destino, ela sacrifica tudo pela bela e teimosa Maia, sua neta. Uma universitária cuja educação, bancada pela patroa Cira, lhes possibilitará deixar o bairro pobre onde residem. Cira é uma dona de casa de classe média, cuja opulência da vida material esconde a vergonha e a desilusão de seu casamento violento. Essa história, pessoal, contada aqui no livro A Distância Entre Nós, reúne duas mulheres, conforme nós dissemos, há mais de 20 anos, mas que vivem em lados opostos da sociedade indiana, quando nós levamos em conta a questão socioeconômica. Mas que essa história de 20 anos une essas duas mulheres na sua solidão. Olha que coisa interessante. Reúne porque boa parte do tempo do dia a Bima fica na casa da Cira, porque ela é empregada lá. Ela chega cedinho e sai praticamente no início da noite. Então elas têm uma vida em comum, mas ao mesmo tempo, ao terminar o seu horário de trabalho, a Bima vai para a casa dela, que é um casebre. Está bem descrito no livro. É um casebre numa comunidade pobre, onde o esgoto é a céu aberto, e que, de certa forma, a Bima é condenada a essa vida, por causa do sistema de castas que impõe isso para as pessoas de acordo com a cultura e com os costumes indianos. E a esperança dela é que a neta dela continue o curso na universidade e que possa, a partir de então, a partir de formada, de ter uma nova expectativa do mercado de trabalho, novas oportunidades, que ela possa melhorar a vida da avó. É o que a gente tem que ler, pessoal, a gente tem que ler o livro
para perceber um entrelaçamento de outras situações que acontecem ao longo da história. Por que que essa história me emociona? É uma história de afeto. São 20 anos que essas duas mulheres vivem juntas, apesar de uma ser empregada doméstica e viver numa condição socioeconômica bastante debilitada, e a outra fazer parte de uma certa aristocracia, que seria classe média alta aqui no Brasil, indiana, e que também vive com conflitos pessoais a partir de um casamento que, de certa forma, afetou a sua dignidade como mulher. Então, esse relacionamento entre essas duas mulheres, os afetos que são trocados ao longo da história, que de certa forma são permeados por esses problemas culturais e de convivência e de expectativa de futuro que envolve essas pessoas, apesar de tudo isso, dessas diferenças, dessas distâncias, a gente percebe que existe relação de afeto entre as pessoas envolvidas nessa história. Por isso, essa história me emociona. O personagem que destaco de cara no livro A Distância Entre Nós, que foi escrito pela escritora indiana Triti Unrigar, com certeza é a personagem Bhima. A empregada doméstica, a avó, que apesar de todos os problemas, é como se tivesse nascido condenada a viver na pobreza e a morrer na pobreza. É uma personagem que tem uma dignidade que está acima da questão socioeconômica. Essa dignidade, ela mostra o tempo inteiro. Vocês vão ler o livro, vocês vão perceber uma série de problemas que acontece ao longo dessa história, principalmente envolvendo a neta da Bhima e a dignidade com que ela vai atrás de respostas, né? E busca se posicionar ao longo da história. Vou repetir aqui, a Bhima é uma personagem fictícia, criada no livro A Distância Entre Nós, pela escritora indiana Triti Unrigar, mas também é uma personagem que eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de compartilhar alguns momentos da sua vida, porque eu acho importante, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, as pessoas não dobrarem os ombros e não aceitar a vida, muitas vezes difícil, como uma condição. Quando a pessoa tem a opção e pode fazer a escolha para mudar a vida. Às vezes, você dobra os ombros por uma circunstância. É por isso que eu admiro muito a dignidade dessa personagem, a empregada doméstica Bhima. Pessoal, aproveita, dá seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seu círculo de relacionamento familiar, de amigos, pessoal do trabalho. E aproveita, se você ainda não se inscreveu no seu canal, e faça a sua inscrição. Permita que o livro faça parte da sua vida.